Você já parou para pensar se criar galinhas ainda é um bom negócio? Talvez você more no campo, tenha um pequeno sítio ou até mesmo um quintal na cidade e sonha em ter seus próprios ovos frescos. Ou quem sabe, transformar isso em uma fonte de renda. Mas a pergunta que não quer calar é: será que ainda compensa criar galinhas? Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessa questão. Vamos falar sobre os custos, os lucros, os desafios e, claro, as vantagens de ter um plantel de aves. Fica comigo até o final, porque a resposta pode te surpreender. E aí, pessoal? Aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. Aqui, já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores. Bem, a primeira coisa que precisamos derrubar é o mito de que você vai ficar rico da noite para o dia com a criação de galinhas. Se você entra nessa atividade com essa mentalidade, a chance de se frustrar é enorme. Criar galinhas é um bom negócio, uma atividade que exige planejamento, dedicação e gestão. Muitas pessoas começam com 10, 20 galinhas de fundo de quintal e querem ter um lucro de R$ 5.000 por mês. E a verdade é que isso não vai acontecer. Um lote de 100 galinhas poedeiras, por exemplo, pode gerar um lucro mensal de um salário mínimo. E para isso, você precisa de uma estrutura e um manejo adequados. Para ter um salário de R$ 5.000 por mês, você precisaria de 500 a 1.000 aves, dependendo da sua região e dos custos de produção. Então, antes de tudo, defina seu objetivo. É para consumo próprio? É para ter uma renda extra ou para ser uma renda principal na sua família? A resposta para essa pergunta vai definir todo o seu projeto. Vamos falar de dinheiro. Os custos são a parte mais importante para determinar se a criação compensa. A maior despesa, sem dúvida, é a ração. Ela pode representar até 70% do custo total da produção. Olha só, vamos a um exemplo. Para um lote de 100 galinhas poedeiras, o custo com ração durante todo o ciclo de vida delas pode chegar a R$ 14.000. E não é só a ração. Você tem que considerar também, por exemplo, as pintainhas, o custo inicial para adquirir as aves, as instalações, galinheiro, ninhos, poleiros, comedouros e bebedouros, saúde e manejo, vacinas, vermífugos e vitaminas, energia e água, principalmente para o aquecimento inicial das pintainhas, embalagens, isso para a venda dos ovos, um custo que muitos esquecem, mas que é fundamental. Transporte. Se você vai entregar os ovos, o combustível entra na conta. Se você não conseguir controlar esses custos, principalmente o da ração, seu lucro vai ser mínimo ou até inexistente. Por isso, pesquise, negocie e, se possível, compre a ração em grande quantidade para baratear o custo por quilo. Agora vamos à parte boa, o lucro. A principal fonte de renda, claro, é a venda de ovos. E dependendo do seu modelo de negócio, a venda de carne e até de pintinhos, ou aves descartadas no final do ciclo. Mas para ter um bom lucro, não basta apenas vender o ovo. É preciso agregar valor ao seu produto. Pense em diferenciais que o seu consumidor valoriza. Por exemplo, você pode vender ovos caipiras, aquele ovo com a gema bem vermelhinha, com sabor de roça. A demanda por esse produto é altíssima e o consumidor paga mais por ele. Ovos orgânicos, produzidos sem agrotóxicos ou produtos químicos. Ovos coloridos, raças que botam ovos azuis, verdes ou de outras cores.
Isso chama atenção e se torna um nicho de mercado. A memória afetiva do consumidor com o ovo caipira é muito forte. Use isso a seu favor no seu marketing. Invista em embalagens bonitas, rótulos que contam a história da sua criação e use as redes sociais para mostrar o seu manejo, a vida das suas galinhas e a qualidade dos seus ovos. Outro ponto crucial é o manejo. Uma criação bem-sucedida não é só dar comida e água. A escolha da raça é fundamental. Se o seu objetivo é produção de ovos, não adianta criar galinhas caipiras comuns, que botam pouco e são mais lentas. Você precisa de galinhas poedeiras, como a Isabral, por exemplo, ou outras linhagens híbridas comerciais. Outro bom exemplo é a Embrapa 51. Essas aves são selecionadas geneticamente para alta produtividade. Além disso, a saúde do seu plantel é tudo. O galinheiro precisa ser limpo, bem ventilado e com espaço suficiente para as aves se movimentarem. Doenças podem devastar um lote inteiro. Então, a higiene e a vacinação são indispensáveis. Lembre-se, sem planejamento e sem a raça certa para a finalidade que você quer, a sua criação pode não ser lucrativa. Conhecimento nunca é demais. Então estude, pesquise e aprenda com quem já está no ramo. Então, voltando à nossa pergunta inicial, será que ainda compensa criar galinhas? A resposta é sim, mas com planejamento. Se você tem o sonho de criar galinhas, comece pequeno, mas com a mentalidade de crescimento. Estude o mercado na sua região, controle os custos, invista em raças de alta produtividade e agregue valor ao seu produto. A criação de galinhas não é um atalho para a riqueza, mas uma atividade que, com dedicação e inteligência, pode gerar uma renda extra significativa ou até mesmo se tornar o seu negócio principal. E aí, você já cria galinhas ou pensa em começar? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir!